encontra a partir de agora. Hoje a gente vai fazer basicamente três coisas. Passar alguns avisos para vocês. Eu estou notando que a frequência está baixa, Você já mas... tá bem. Oi? Não, nada não, professor. É, eu tô, pronto, gente. A gente vai fazer o seguinte hoje. A gente vai passar alguns avisos agora no começo. Depois a gente inicia o ponto 5 e no final a gente vai comentar sobre a questão da avaliação. Se algum de vocês tem alguma reclamação, a gente já recebeu, inclusive, e-mail sobre isso, né? Só que aí a gente está com muito problema esses dias, porque a gente tem muitíssimas atribuições, e principalmente o TCC, a gente está corrigindo 3 TCCs por semana. Cada TCC eu levo as 3 horas para corrigir, e todos os professores estão muito ocupados. Então a gente está deixando o seguinte, para concentrar, resolver problemas de turmas no horário que a gente atende as turmas, porque senão você perde o controle da situação, tá? E aí, nessa segunda unidade, o que, que a gente vai fazer? A gente tem um horário de encontro com vocês a cada 15 dias, volta a obedecer aquela questão dos 15 dias, né? Semana passada foi o professor Bertoni, essa semana sou eu, e aí qualquer demanda de vocês, vocês podem mandar no horário da aula que a gente resolve ali para organizar, entendeu? Então, eu estou disponível para vocês no dia da minha aula, das 9 até meio-dia e meio. Porém, como essas aulas remotas elas têm uma dinâmica diferente, a exposição eu demoro uma hora e pouco, para não também lotar de conteúdo, né? E também não disparar o assunto, só jogar assunto a assunto. Outra coisa importante, apesar que esse problema eu não tive na turma de vocês, praticamente todos os alunos fizeram os exercícios de fixação. Porém, o exercício de fixação, gente, ele faz parte da aula também. Hoje vocês já receberam o exercício de fixação do ponto 5. Esse exercício de fixação, o ideal é vocês fazerem depois que a gente termina a aula expositiva. Porém, vocês podem fazer dentro de 15 dias. Aí o exercício de fixação vão ser três, cada um vale um ponto. E quem não fizer o exercício de fixação também leva 2 faltas, porque ele faz parte desse momento de aula também, né? Lembrando, o exercício de fixação, vocês não precisam acertar as questões, a pontuação é somente pela participação, porque o objetivo dele é testar conhecimentos e, como o próprio nome diz, fixar conhecimentos, tá? Então, a gente já deixou, a gente vai fazer o seguinte, por exemplo, hoje a gente começa o ponto 5. Hoje a gente começa o ponto 5. Na próxima aula, daqui a 15 dias, a gente termina o ponto 5 e começa o ponto 6. São 3 pontos, né, na disciplina, na segunda unidade. Então, vocês podem entregar, se não entregarem hoje, até porque, de repente, pode ter algum assunto aí que eu não dei hoje, que não vai dar tempo para a gente passar, você diz, não, eu vou entregar daqui a 15 dias. Perfeito. Então, se faltou, pode assistir essa aula no YouTube e responder. Mas, por favor, não esqueçam que ele faz parte da avaliação. Não foi tanto do caso da turma de vocês. A turma de vocês praticamente fez tudo. Porém, na turma da noite a gente teve esse problema de muitos alunos não fizeram os exercícios de fixação e acabaram até ficando com nota abaixo de 7. Na turma de vocês, acho que 80% tiraram nota 10. 80% da turma. Né, que inclusive até atribui um pouco, o pessoal fica um pouco relaxado quando tem isso, mas tudo bem. Se a turma tirou, né? Se a turma fez todas as atividades certinhas, parabéns para a turma, né? Só que geralmente o pessoal relaxa quando você tem isso, mas faz parte do jogo. Então, pessoal, eu vou começar agora o ponto 5 e quando a gente terminar a explicação do ponto 5 todo, não. Eu vou parar num determinado ponto e aí no final a gente comenta a prova e resolve as reclamações de quem tiver, tá? Deixa eu olhar aqui, colocar apresentar agora. Pronto. Esses slides do ponto 5, gente, estão junto dos exercícios de fixação. E lembrando,
quando eu estou passando slides, eu não consigo ver o chat. Então, ou vocês perguntam no áudio, ou pedem para alguém, caso tiver problema com áudio, para alguém que possa ler para mim, né? O ponto 5 é conflitos de leis no espaço e aplicação do direito estrangeiro. Como a gente falou, na segunda unidade, Direito Internacional Privado, a gente tem 3 pontos. Eles são um pouquinho grandes, todos eles, né? A gente tem uma perspectiva de ter mais uns 3 encontros antes do dia de entrega da avaliação, mas esses pontos aí depois a gente vai definir, porque são 4 questões, né? Então a gente vai escolher um ponto para ficar sendo aquele ponto que vai ter 2 questões e o outro assim, 5, 6 e 7. 2 pontos tem que ter uma questão e um ponto tem que ter 2. Tá? Mas isso a gente depois escolhe, inclusive a gente pode até colocar uma enquete para a turma votar no ponto que quer que tenha 2 questões. Mas, obviamente, não dá para fazer hoje, porque a gente só vai começar o ponto 5. Então, gente, em vista da inexistência de um tribunal supranacional com essa competência, não pode um juiz brasileiro, se julgando incompetente, remeter o feito a um juiz estrangeiro para julgá-lo. Contudo, pode julgar usando uma lei estrangeira indicada através do elemento de conexão. Como a gente tem falado aqui, a perspectiva do direito internacional privado é que o juiz de um país pode aplicar a lei de outro. Isso também decorre de um princípio que todos vocês conhecem e talvez conheçam melhor do que eu, porque vocês estudaram processo civil há pouco tempo, que é o princípio da inafastabilidade do poder judiciário. Então, por exemplo, se o juiz recebe uma causa de direito de família, que tem pessoas, por exemplo, tem um brasileiro e uma italiana, aí é uma questão de direito internacional privado, né? E ele entender que se aplica a lei da Itália, ele não pode remeter o feito, mas, por exemplo, e isso é um dos pressupostos de direito internacional privado, ele pode julgar a causa usando a lei italiana. Não esquecendo, gente, que no Brasil a competência para causas que envolvam direito internacional privado é da Justiça Federal, né? Por isso é que essa disciplina cai sempre em todos os concursos da Justiça Federal. A lei estrangeira é recepcionada como lei, não como fato. Antigamente, tinha alguns lugares que recepcionavam como fato ou como prova, o que elimina o ônus da prova e a antipatia de uma pretensa superioridade da lei do foro, ou seja, da lei do juiz. Então, a lei estrangeira, ela é aplicada enquanto lei, não é aplicada enquanto elemento meramente fático. No entanto, e acho que alguns de vocês já sabem disso, eu não lembro se eu falei na primeira unidade, a parte que alegar o direito estrangeiro deverá provar a existência, o texto e a vigência da lei, se isso for solicitado nos termos do artigo 14 da LINDB. O que pode ser exigido é que se prove, e lembrando, como o artigo 14 da LINDB reza, o juiz pode exigir, isso não significa que ele vai exigir, né? Mas geralmente eles exigem a prova. Porém, se for um juiz mais moderno, mais antenado, hoje em dia é muito simples você pesquisar a legislação estrangeira, principalmente dos países assim que a gente tem mais contato, com os países da Europa, Estados Unidos, os países vizinhos aqui da América Latina, porque, assim como no Brasil, existe a legislação disponível online. Porém, a questão talvez não seja nem tanto a vigência da legislação, mas, sobretudo, a questão da tradução da legislação, porque o juiz, numa causa que envolva direito internacional privado, ele pode pedir que seja traduzido através de tradutor juramentado, que, por sinal, é bem caro, né? O tradutor juramentado, ele cobra por página e não é barato. A última vez que eu precisei traduzir um documento, no caso, nos meus diplomas, foi R$ 70 por página. E aí, por exemplo, um diploma, vocês sabem que na frente tem informação, atrás é só a questão do registro. Pronto, um diploma eu paguei 140. Não importava se atrás do documento tinha pouca informação, entendeu? Eles cobravam por uma página só. Então, gente,
o juiz ele pode pedir, né, essa prova da existência da lei, caso ele queira, e também da tradução. E daqui a pouco a gente vai estudar quais são as formas de você provar esse direito estrangeiro. Ah, quais são os meios de prova de lei estrangeira? Pessoal, judicial, extrajudicial, documental, pericial, testemunhal, publicação oficial, certidões, pareceres de juristas e advogados, livros, códigos, etc. Gente, o mais comum para você provar a legislação estrangeira é você pedir uma certidão na embaixada do país ou no consulado. Por exemplo, Recife tem consulado de inúmeros países, Estados Unidos, Reino Unido, França, Japão. Então, pode-se pedir a certidão no consulado ou até mesmo na embaixada em Brasília. Outra forma muito usada que o Código Bustamante admite é uma certidão assinada certidão não, declaração assinada por dois advogados inscritos regularmente naquele país de origem do direito. Mas hoje, como eu estou dizendo, um juiz que é mais antenado, ele pode simplesmente pesquisar na internet, porque tem até a China, para vocês terem ideia, até a China ela tem um site de tradução da sua legislação para o inglês. Aquilo que eu falei, né? O Código Bustamante permite a prova de direito estrangeiro através de certidão emitida por dois advogados militantes no país de origem da legislação. O Código Bustamante é uma convenção interamericana de direito internacional privada que tem quase 100 anos, mas ainda é vigente e, junto com a LENDB, ele forma o principal acervo de direito internacional privado aplicado no Brasil. Gente, se tiverem com alguma dúvida, podem perguntar, tá? Então, a norma estrangeira aplicada é a lei material, substancial, sendo usado também os meios de prova determinados pela lei estrangeira e não proibidos pelo direito brasileiro. Aí tem dois aspectos. Primeiro, não se aplica a lei processual estrangeira, mas sim a lei material, ou seja, por exemplo, se aplicaria o Código Civil argentino, não o Código Processual argentino. Código de Processo Civil, que eu nem sei se tem. O Código Civil, obviamente, tem, eu já usei ele. Mas o Código de Processo Civil, não. E se tiver, por exemplo, um meio de prova na lei estrangeira que não é permitido no Brasil, não vale. Por exemplo, em muitos países anglo-saxônicos, a gravação ilícita não é restrita como é no nosso sistema. Você sabe que a gravação ilícita do nosso sistema só é admissível para beneficiar o réu. No direito anglo-saxônico ele é mais utilizado, né? Que no nosso sistema jurídico ele é bem mais restrito. Então, se é proibido no direito brasileiro aquele meio de prova, não pode ser usado, mesmo que a lei estrangeira o admita. Retorno. Operação pelo qual o juiz nacional, né, ele volta a aplicar o próprio direito, que é a lex fori, que é a lei do foro, como a gente viu, né, na primeira unidade, ou um terceiro no julgamento da causa, segundo a indicação do direito internacional privado da jurisdição cuja legislação foi consultada. O retorno ele tem um conceito difícil, mas é relativamente simples você entender. No retorno, que o direito brasileiro, por sinal, proíbe, por exemplo, um juiz brasileiro ele está analisando uma causa que envolva direito internacional privado. Aí, beleza, ele vai para a lei do país. Por exemplo, a Alemanha admite retorno. Né? Aí, quando ele vê no direito alemão, ele vê que, na verdade, aquela causa deveria ser julgada pelo brasileiro. Isso é o retorno. No nosso direito não se admite. Pronto, daqui a pouco eu vou citar um caso de retorno que é da jurisprudência clássica. Jurisprudência não, da jurisprudência.
O retorno também é chamado de devolução, reenvio ou remissão. A doutrina francesa denomina revoar, tem a original doutrina francesa, e a inglesa remission. Nessa disciplina, o direito francês é muito influente. Muito influente. Como vocês devem ter percebido, inclusive alguns de vocês fizeram seminários citando a casos clássicos da doutrina francesa, quase todos os casos clássicos dessa disciplina que a gente tem vêm do direito francês. Então, foi no direito francês que o direito internacional privado ele tem a principal referência. O direito brasileiro, como eu disse, não admite o retorno. Se vocês fizeram alguns simulados da OAB, ultimamente, eu acredito que a maioria fez, teve uma questão há pouco tempo, assim, uns 2 anos no máximo, sobre essa questão do retorno. Que a opção correta seria, no Brasil não se admite o retorno, nos termos do artigo 16 da LINDB, né? Embora alguns autores brasileiros, como Clóvis Bevilacqua, que, como vocês lembram, fez o Código Civil de 1916, 2016, 1916, Eduardo Spínola, Lafayette Pereira e Haroldo Valadão. Outros autores são contrários, né, como Oscar Tenório, o Grupo Mineiro, que são professores de Minas Gerais, formado por Amilcar de Castro, Osíris Rocha e Agenor Pereira de Andrade. Eu não sei explicar exatamente, a doutrina, como vocês podem ver, ela é bem dividida, mas eu não sei explicar exatamente por que o retorno não se firmou no direito brasileiro, já que no direito europeu e no francês, que é a nossa referência nessa área, ele existe e é permitido. O caso de retorno clássico é o caso Forgo. Esse Forgo era um bávaro. Bávaro é do estado alemão da Bavária. Naquele tempo, a Bavária ou Baviera, como vocês quiserem, que depende da tradução, era um estado soberano, né? Era um reino soberano. E o seu Forgo, ele foi morar na França e viveu a maior parte da vida dele. Lá na França, ele fez uma grande fortuna, né? E morreu. Porém, ele nunca legalizou a situação dele na França. Quando foram fazer o inventário dele, aí o juiz, no caso, ele verificou o seguinte: se fosse aplicada a lei francesa, a herança dele iria para o Estado francês, porque a França tem aquilo como no Brasil, se você não achar parentes até o quarto grau colateral, a herança fica toda para o Estado. Só que ele tinha os colaterais. Só que, pela lei da Bavária, a herança dele ia para os colaterais, porque a lei da Bavária não tinha essa questão de quarto grau de parentesco colateral, né? Porém, a lei da Bavária estabelecia que a lei competente para julgar o inventário do de cujus era a lei do último domicílio dele, nesse caso a França. E a lei da Bavária não exigia que o domicílio fosse formalmente estabelecido, porque ele era ilegal na França, vamos dizer assim. Aí o que acontece? O juiz francês, percebam, ele foi olhar o direito da Bavária, que era a nacionalidade do Forgo, porém no direito da Bavária fez o retorno para o direito francês, porque no direito da Bavária colocava o último domicílio do decujus como foro competente para o inventário, porém, como eu disse, não exigia que esse domicílio fosse legalizado. E aí se fez o retorno e o juiz acabou decidindo pela lei do foro, a sua própria lei, a Lex Fori, a lei francesa, e a herança foi toda para o Estado francês. Pronto. Alguma dúvida sobre o caso Forgo ou sobre retorno? Como eu disse, retorno não existe no Brasil. Né? Existem em muitos países no sistema jurídico, porém, no caso brasileiro, não há. Então, cada país, gente, adota um critério para a aplicação da lei estrangeira, que não é necessariamente aplicada em totum.
E aí, notem o seguinte: o direito internacional privado demanda que a gente pesquise a legislação de outros países também. Inclusive, muitos cursinhos de concurso, e francamente, na minha área, eu não sei em outras áreas, mas na minha área eu questiono muito a competência de quem ministra esses cursinhos. Eu sei que tem gente boa trabalhando em outras áreas, mas na minha área, francamente, a maioria do pessoal diz muita bobagem. Por exemplo, eles dizem que o que interessa você saber de direito internacional privado está na LINDB. De jeito nenhum, a LINDB é uma norma muito boa, ela tem as principais normas, porém ela é a letra seca da lei, ela não tem conceitos, ela não tem definições, e concretamente quem trabalha com direito internacional privado, seja na justiça, ou seja, advogados que existem, acredito que não tenha ninguém aqui em Caruaru que trabalha com essa área, tem em Recife, nas grandes capitais, e eu acho que é até uma área interessante para se explorar, né? Porque tem muitos brasileiros que casam com estrangeiros, tem estrangeiros que vêm morar aqui. Então, gente, é né, dessa perspectiva. E aí você precisa pesquisar a legislação estrangeira. Precisa pesquisar a legislação daquele país naquela situação que você está envolvida, né? E agora a gente vai falar dos principais limites à aplicação do direito estrangeiro. Então, você não pode aplicar qualquer norma de direito estrangeiro, né? Você tem alguns princípios, algumas regras e algumas limitações para aplicar norma de direito estrangeiro. Ordem pública, ou seja, se o direito estrangeiro ferir a ordem pública, a gente não pode aplicá-lo. Quando o direito estrangeiro for usado para fraudar a lei brasileira, também não. Favor negócio seria o contrário, né? Seria, a gente vai ver daqui a pouco, seria favorecer a parte de boa-fé no negócio que poderia ser anulado caso fosse aplicado o direito estrangeiro. Pré-levement são benefícios estabelecidos pelos nacionais, não se preocupem não, a gente vai ver cada um desses com detalhe, eu só estou passando. Instituições desconhecidas, que são aquelas que não existem no direito nacional, mas tem no direito estrangeiro. E instituições abomináveis, que são aquelas que geram rejeição na comunidade internacional média, né, como, por exemplo, pena de morte ou poligamia. Apesar que o STF rejeitou um caso Não, foi diferente, daqui a pouco eu explico. Ordem pública. Nenhum Estado aplica a lei estrangeira que diz respeito à sua ordem pública, sendo o critério mais usado para limitar a aplicabilidade de normas estrangeiras. Realmente, como tem previsto na LINDB, e é muito amplo, você pode dizer que quase tudo fere a ordem pública que não foi interessante aplicar no ordenamento jurídico brasileiro. Pronto, tem uma situação que os autores mencionam de repúdio na lei islâmica que queriam ser reconhecida aqui no Brasil como divórcio. Eu não sei se vocês assistiram aquela novela O Clone, eu acho que a maioria de vocês era muito pequena quando o Clone passou. Mas eu não sei também, eu não entendo de cultura islâmica, de cultura muçulmana. Se alguém entender, por favor, me corrija. Mas no caso do repúdio, o marido ele tem que chegar para a esposa e dizer 3 vezes: eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. Pelo menos era assim que retratava na novela, né? Acho que é um pouco romanceado, como tudo que é feito em novela. E no caso, houve aqui no Brasil uma situação que uma pessoa que tinha feito um repúdio de acordo com a lei muçulmana, queria reconhecer como divórcio no Brasil. O STF rejeitou, alegando que feria a ordem pública. Na minha opinião, não é nem questão de ordem pública, seria uma instituição desconhecida. Porque não existe no nosso sistema jurídico, né, repúdio. E aí, lembrando, né, o artigo 17 da LINDB preceitua que atos, normas e sentenças estrangeiras não terão efeito no Brasil
quando ferirem a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes. No caso do Brasil, tem esses três motivos para você rejeitar a aplicação de ato, norma e sentença estrangeira. Alegar que ele fere a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes. Acho que o STF seguiu essa posição porque é o que menciona a lei, né? E ordem pública dá para você colocar praticamente tudo. Fraude à lei, né? Prática de um ato legal na forma e na aparência, mas com a intenção de burlar a lei aplicável. Então, essa fraude à lei, ela é usada para você usa a lei de um determinado país para que é válida naquele país, mas com intenção, por exemplo, de burlar a lei brasileira. Um caso que eu não sei se eu já citei na turma de vocês, que é extremamente comum, é o de brasileiros, por exemplo, que compram imóveis na Flórida e eles abrem uma offshore, ou seja, uma empresa no paraíso fiscal, geralmente no Caribe, para isso. Por que que eles fazem isso? Para fraudar a lei brasileira, isso também eles fazem isso para remeter dinheiro de caixa 2, e porque a lei da Flórida, pessoal, o imposto sobre transmissão de bens causa mortes é de 40%. Aqui no Brasil, como vocês sabem, geralmente varia acho que de 4 a 8%, né, que é o ICD. Se não for isso, por favor, me corrijam. Mas acredito que é isso, né? 4 a 8%. Então, deixando o nome da empresa, caso a pessoa, o dono daquele apartamento em Miami ou em Orlando, morrer, ele não vai precisar fazer o inventário, já que ficou o nome da empresa, né? E aí as regras de sucessão da empresa seguem os critérios daquele paraíso fiscal. A empresa só existe no nome, né? Então, geralmente abrem empresas em paraísos fiscais no Caribe, justamente com esses objetivos, né? De você tanto remeter caixa 2, dinheiro de caixa 2, ou seja, dinheiro que não foi recolhido o imposto. E o melhor ou o pior disso é que a própria Receita Federal sabe, e não sei se vocês lembram, há pouco tempo houve um perdão em relação a que é crime de evasão fiscal, né, além de ser sonegação, permitindo que os brasileiros repatriassem dinheiro que eles tinham remetido lá fora, pagando uma taxa. E muitos municípios e estados adoraram a ideia porque receberam a parte e a situação... Foi no governo Temer. E a situação estava muito ruim, né? Aliás, está ainda, não estava, está. Favor negote. É o princípio da prevalência do negócio em favor dos que estão de boa fé, conforme De Plácido e Silva. Muito aplicado no direito empresarial. Veja só, nessa situação de favor negote, você prevalece principalmente a boa-fé para você, por exemplo, validar um negócio estrangeiro. Um caso que eu citei no exercício de fixação, e vou comentar até porque aquele exercício de fixação é para vocês simplesmente fixarem o conhecimento, testarem o conhecimento, não importa se recebem a pontuação, não importa o número de questões que vocês acertem. Gente, eu coloquei o caso de um japonês, até botei o nome Naruto para vocês lembrarem da infância. Na minha, não. Na minha infância, Naruto não passava, né? Acho que Naruto passava quando eu estava na faculdade. Enfim, o caso era de um japonês com 19 anos que compra uma casa de praia aqui em Pernambuco. Naquele tempo que eu coloquei da questão, a maioridade civil no Japão era de 20 anos. Mudou em 2018. E aqui no Brasil já era 18, né? Porém, ele não sabia disso, vamos dizer que a corretora de imóveis também não se atentou a esse fato, porém, ele, de boa fé, comprou uma casa de praia aqui no Brasil. Em relação à capacidade de pessoa, a nossa LINDB, ela coloca que a capacidade de pessoa é regida pelo domicílio. Esse japonês morava no Japão, mas quis um domicílio, ele não veio morar no Brasil. Vamos dizer que esse japonês lá do caso que eu coloquei no existe fixação, só quisesse comprar uma casa mesmo só para passar férias no Brasil. Então, ali poderia ser, esse princípio do favor negócio poderia ser usado a despeito do que estabelece a LINDB,
para validar o negócio jurídico, alegando que houvesse boa-fé da parte, né? O prélèvement, do francês tirar antes ou arrecadação, é um instituto que visa beneficiar o nacional em certas circunstâncias em desfavor do estrangeiro. Esse instituto também é conhecido como lei imperfeita por dar mais benefício ao nacional. Boa parte dos autores, e a maioria dos autores, chama lei imperfeita, eles não chamam prélèvement em francês. Mas é aquelas situações em que uma lei nacional dá mais benefício ao nacional naquela circunstância que o estrangeiro. Na própria LINDB tem, e eu acredito que vai ser o próximo tópico que a gente vem aqui. E que vocês já ouviram falar em sucessões, acho que sim, né? Pronto. É o artigo 10, parágrafo 1º da LINDB, que traz um caso de prélèvement, ao estabelecer que a sucessão de bens de estrangeiros no país será regulada pela brasileira em benefício de cônjuge ou filho brasileiros, quando a lei brasileira for mais favorável que a estrangeira, né? Acho que vocês já até estudaram em sucessões isso, porque não é um assunto que a gente vê somente em direito nacional privado. Então, a lei brasileira pode ser aplicada em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros do decújo, quando ela for mais favorável. Então, isso é um caso de lei imperfeita, ou prélèvement, que tem um nomezinho mais chique, né? Porque dá mais benefício ao nacional do que ao estrangeiro. O prélèvement é semelhante ao favor-negote, né? Porém, ele é mais abrangente e se aplica em relação ao direito civil. O favor-negote é muito usado em direito empresarial, mas também pode ser usado em direito civil, como a gente viu aqui, né? Nessa situação da compra do imóvel. Lembrando, e isso acho que a gente vai estudar ou é no ponto 6 ou no 7, agora eu esqueci, meu Deus. Acho que é no ponto 6. A capacidade, ou seja, e a maioridade civil da pessoa, ela é definida pelo domicílio no direito brasileiro. Alguns países adotam a questão da nacionalidade. Instituições desconhecidas são institutos jurídicos de determinados estados. Uma instituição desconhecida, ela existe em um país, mas não existe em outro. Por exemplo, vocês que gostam de direito de família sabem que no Brasil, até o ano de 1967, não havia divórcio, né? Havia separação e o desquite. O desquite, ele separava definitivamente o casal, mas ele não punha fim oficialmente à união, né? Ou seja, o desquitado, ele não poderia se casar novamente no Brasil. E em muitos países na Europa, e também, por exemplo, no Uruguai, o desquite era considerado uma instituição desconhecida. Porém, esses países europeus, e principalmente o Uruguai, que muita gente saía do Brasil para casar no Uruguai, que sempre foi... o Uruguai sempre foi um país moderninho, né, entre aspas. No Uruguai sempre foi um dos primeiros países da América Latina, por exemplo, foi um dos primeiros países da América Latina a permitir o divórcio. Foi o primeiro país também, como vocês sabem, a regular o uso da maconha. Então, o Uruguai tem essa questão de pioneirismo nesse tipo em qualquer assunto, né? É um país pequeno, bem organizado, acho que eu já falei, eu gosto muito, já fui umas 3 vezes no Uruguai, gosto muito. Bom, mas voltando aqui. Então, esse é um caso de instituição desconhecida. Outro caso também, na Itália, gente, o noivado já gera um vínculo. Aqui no Brasil e na maioria dos países, não, né? Claro, às vezes pode haver responsabilidade civil, se ocorrer um dano, né? Já ocorreu vários casos no Brasil, tem na jurisprudência, a pessoa rompeu o noivado na véspera do casamento, aí gera um dano da responsabilidade civil, já tinha gastado, já tinha contratado buffet e tudo, não sei o quê, vestido, e etc. Jacob Dollinger sugere que a instituição desconhecida seja contornada por meio da adaptação a outra semelhante que exista no foro, fato defendido por outros doutrinadores brasileiros, como Francisco Rezec, Bic Reichsteiner e o próprio Delonno, que a gente é o autor que a gente mais usa. Eu também acho, gente.
que se houver uma situação parecida, como esse caso, por exemplo, do desquite, era reconhecido como, aliás, nem como divórcio, era reconhecido como separação na Europa e no Uruguai. Aí depois entrava com divórcio, porque quase todos os países do mundo, antigamente você tinha que entrar primeiro com pedido de separação e depois com o divórcio. Pronto, outra instituição desconhecida que é típica do Brasil é a questão do bem de família. Muitos países não têm. Na época que teve aquela grande crise do sistema financeiro, há uns 8, 10 anos atrás, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos e eu fui o pessoal estava distribuindo panfleto naquele o Occupy Wall Street, em Nova York, aquele movimento. Acho que alguns de vocês ouviram falar. E eles queriam, uma das propostas era criar uma instituição como o bem de família, para que fosse impenhorável, para que as pessoas não perdessem as casas, né, como a gente tem um sistema de bem de família aqui no Brasil. Então, nem todos os países, por exemplo, para os Estados Unidos, o bem de família seria uma instituição desconhecida. Alguns autores, como Luiz Araújo, acreditam que admitir uma instituição inexistente daria mais direito ao cidadão estrangeiro do que ao nacional. Por isso, as instituições desconhecidas devem ser rejeitadas. Eu não acho, até porque a instituição desconhecida você adapta para uma instituição que existe no seu país. Então, por exemplo, o disquete brasileiro era adaptado na Europa e no Uruguai como separação. Aí depois as partes pediam divórcio. Então, eu acho que é você simplesmente pegar alguma instituição jurídica que seja parecida. Não é nada que dê mais direito a estrangeiro, não. Instituições abomináveis, que são institutos incompatíveis com a ideia de justiça, repugnando a consciência média dos chamados povos civilizados, né, como a questão da escravidão. Pronto. Vocês sabem que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. A escravidão, gente, não era reconhecida, principalmente os países da Europa, né, e os países da América Latina aqui, que já tinham abolido faz tempo. Então, a escravidão era válida aqui no Brasil, mas para outros países não. E se a pessoa saísse com um escravo daqui do Brasil para outro país, lá fora não iam reconhecer. Pronto. Um ponto para os ingleses no século XIX. Acho que vocês sabem que essas estradas de ferro, inclusive as que a gente tem aqui na nossa região, como essa que atravessava Caruaru, ela foi construída por ingleses. Os ingleses não aceitavam trabalho escravo. Porque, perceba, era uma companhia inglesa de engenheiros ingleses que era contratado para instalar a ferrovia. E eles não aceitavam trabalho escravo na ferrovia porque era uma instituição abominável para o direito inglês. A poligamia, lembrando que poligamia é um homem com várias mulheres, se for uma mulher com vários homens é poligenia. E a morte civil, eu acho que eu falei morte civil, mas eu repito de novo. Morte civil, gente, era o seguinte: uma pessoa que era condenada à pena de morte, essa pessoa já estava civilmente morta, ou seja, já não era mais considerado capaz, já não podia mais testar ou vender bens. Então, isso era morte civil. Mesmo os países que têm morte civil hoje, como os Estados Unidos, a China eu não sei, porque a China é um lugar complicado, juridicamente falando. Juridicamente não, de todo jeito é complicado, né? Não é uma crítica à China. Assim, é porque o sistema jurídico deles mistura comunismo, direito ocidental e direito tradicional chinês. Então é uma bagunça. Mas nos Estados Unidos, gente, a pessoa que está no corredor da morte, que vocês sabem que pode demorar anos, porque tem um sistema de recursos muito longo, etc. Essa pessoa, ela não está civilmente morta, ela continua tendo capacidade civil, tá? Essa questão da morte civil, ela foi aplicada, acho que, no máximo, até o começo do século XX, assim, nos países ocidentais. Mas até o século XIX era bem comum, tá? Ou seja, se você já tem uma sentença de pena de morte, está esperando o cumprimento, você já é considerado civilmente morto. Pronto, agora a gente vai começar, não vai dar tempo para terminar hoje, mas aí a gente vai começar, que é a questão do reconhecimento, né?
direito do reconhecimento, que é um sub-ramo do direito internacional privado que estuda a aplicabilidade de sentenças judiciais no exterior. Uma sentença judicial de outro país pode ser aplicada no Brasil se for reconhecida. Agora, uma atenção que eu peço para vocês. Não confundam sentença estrangeira com sentença internacional, tá? Sentença estrangeira, gente, é a emitida pelo Poder Judiciário de outro Estado soberano. Por exemplo, uma sentença emitida pelo Judiciário argentino é uma sentença estrangeira aqui no Brasil, do mesmo jeito na Itália, etc, etc, etc. Aí, sim, e a internacional é o quê? Como eu disse, não confunda estrangeiro com internacional. Estrangeiro e internacional, nesse sentido, só são sinônimos para trilha sonora de novela que antigamente tinha, né? Aliás, eu acho que até hoje. Trilha internacional. Não sei se vocês entenderam, mas deixa. A sentença internacional é aquela emitida por um tribunal internacional. Tribunal internacional, como a gente viu em direito internacional público, são aqueles que têm jurisdição sobre vários estados soberanos. Um tribunal internacional, ele não pertence a um estado soberano, ele pertence a vários. Aí, no caso da sentença internacional, se, por exemplo, o Brasil fizer parte desse tribunal, através da ratificação de tratado, ela é auto-aplicável no direito brasileiro e não precisa, e aí uma atenção nisso, que isso pode cair em concurso, em OAB, sentença de tribunal internacional que o Brasil faça parte, como a Corte Interamericana de Justiça, aliás, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, estou confundindo, ou a Corte Internacional de Justiça de Haia, desculpa, gente, elas são auto-aplicáveis no Brasil, não precisa de reconhecimento. E se o Brasil não fizer parte dessa corte, como, por exemplo, o Brasil não faz parte da Corte Europeia de Direitos Humanos, e nem poderia fazer porque é europeia, ela é inexistente para o direito brasileiro. Porque o Brasil não aceita jurisdição e, em relação ao Tribunal Internacional, esclarecendo aqui, para você fazer parte, precisa ratificar o tratado constitutivo desse Tribunal Internacional. Existem as principais teorias para reconhecimento da eficácia de uma sentença estrangeira. Comitagente ou cortesia internacional, defendido pelos estatutários holandeses do século XVIII, ou seja, você reconhece a sentença. Primeiro, vocês têm que entender que o pano de fundo aí era que a soberania era absoluta. Então, sendo a soberania absoluta, você não pode vincular uma ordem jurídica a outra, entenderam? Então, você aplicaria a sentença de um país em outro por gentileza, por cortesia. Comunidade de direitos, que é a teoria de Savigny, ou seja, naquele tempo usava muito esse termo. O Savigny, lembrando, do século XIX, né? Era um alemão do século XIX. Ou seja, os estados civilizados, era muito comum esse termo, seguem os mesmos princípios jurídicos e fazem parte da comunidade de direito. Então, por ser uma comunidade de direito, deve reconhecer a sentença emitida pelo Poder Judiciário de outro estado. E, por último, que é a teoria que acabou preponderando, que é a questão do direito adquirido, ou seja, o direito adquirido, perceba que isso é bem liberal, bem burguês. Se uma pessoa adquire um direito em um estado, ela também vai ter aquele mesmo direito adquirido em outro estado. Que lembrando, né, vocês estudaram lá no comecinho do curso, o direito adquirido se incorpora ao patrimônio do adquirente. Para Delommo, o ideal de justiça, o espírito de solidariedade e a interdependência entre os povos justificam a homologação de sentença estrangeira. Isso é uma discussão até um pouco filosófica, mas, enfim, fiquem cientes que uma sentença estrangeira se aplica devido a vários fatores. E a regra é que a sentença estrangeira se aplique. No Brasil, decisões interlocutórias como citação, vistoria, oitiva e testemunhas não são homologáveis, mas cumpridas por meio de carta rogatória
após exequatur do Superior Tribunal de Justiça, STJ, na Justiça Federal. Então, gente, no caso do Brasil, essas decisões interlocutórias, elas têm que ter a carta rogatória. Lembrando, carta, acho que vocês já estudaram. Carta rogatória é parecida com a carta precatória, só que a carta precatória, ela vincula de um juiz para outro do mesmo estado. A carta rogatória, não. A carta rogatória também, ela precisa ter o exequatur concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, na Justiça Federal, tá? Então, citação, vistoria ou equiba de testemunha, não cabe homologação, cabe o exequatur, porque são decisões interlocutórias. A homologação é para sentenças, acórdãos, etc. Sim, sentença arbitral. Sentença arbitral também cabe homologação no STJ, tá? É isso, o STJ passou o seu foro competente após a emenda constitucional 45/2004. Antes era o STF, mas para desafogar o STF, vocês sabem que essa emenda constitucional, ela fez uma reforma da estrutura e de competências do Poder Judiciário no Brasil. Então, a homologação de sentença estrangeira é o ato que torna exequível a sentença estrangeira na ordem jurídica interna. Decisões jurídicas passíveis de homologação, ou seja, decisões jurídicas que podem ser homologadas. Se alguém quer perguntar alguma coisa, até eu acho que ninguém perguntou nada hoje. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aquilo que eu estou passando. Sentenças cíveis, geral, divórcio, etc. Sentenças comerciais. Ah, tem tribunais comerciais. Na França, por exemplo, tem uma justiça comercial. Acórdãos, que seriam as coletivas, como vocês sabem. Sentenças penais, sim, pode ocorrer. Vocês que gostam de direito penal, não é o meu caso. Mas vocês que gostam de direito penal, por exemplo, um brasileiro, por exemplo, no exterior, a sentença penal dele pode ser reconhecida e ele pode vir cumprir pena aqui. Sentença trabalhista, decisões de órgãos judicantes de outros poderes, como, por exemplo, até órgãos administrativos, tá? Decisões cautelares, cabe? Não cabe aquelas interlocutórias de citação, equiva, mas se for uma decisão cautelar, cabe. Por exemplo, a liminar, cabe. Laudos ou sentenças arbitrais também precisam. Ah, uma decisão de órgão judicante de outro poder, que acho que Delongo cita, é que, por exemplo, no Japão, quem concede o divórcio é o prefeito. E na Dinamarca é o rei. Então, também cabe aí a homologação. Sistemas de homologação. Vamos ver qual é a hora, porque talvez seja interessante a gente deixar isso para a próxima aula, porque agora eu ainda vou atender algumas pessoas que precisam. Pronto, fica faltando 3 slides, certo? Vou parar aqui, viu, gente? Daria para ir, mas eu também estou querendo atender algumas pessoas e falar um pouquinho da prova, né? Comentar rapidamente as questões da prova e ficar à disposição de quem tiver alguma reclamação, né? Porque a gente não teve encontro semana passada, porque foi a aula do professor Bertoni. Mas aí não se preocupe, se for o caso, a gente modifica a nota, corrige. Eu tenho acesso ao sistema, obviamente, né? Não tem prazo para isso. Agora, quem perdeu aquela segunda oportunidade que a gente teve, que eu acho que não sei se na turma de vocês teve alguém que perdeu, acho que todo mundo fez a prova. Sim, Iago tinha feito. Veja, deixa eu resolver antes disso, deixa eu resolver. Iago trouxe aqui uma questão bem interessante, né? O caso se tratava de assistência alimentícia, obrigando o brasileiro daqui de Caruaru, que havia engravidado uma alemã durante São João. Desculpe a risada. Gente, eu tive um caso que um aluno meu pegou aqui, que foi de uma profissional do sexo que tinha engravidado de um italiano.
Aí ela, sim, o italiano tinha registrado a criança, ela tinha os documentos do italiano, ela queria execução de alimentos. A execução de alimentos no exterior, ela é facilitada por uma convenção que existe. A gente vai ver isso no próximo ponto. Ah, a dificuldade é, aí teria que ver a questão de alimentos, da revisão de alimentos. Se caberia fazer aqui, né? Eu acho que sim, porque quando converteu, principalmente o é, agora que o euro deu essa pulada de valor, né? Aí realmente o cara ganhava 2.000 e pediu para ela pagar e foi pedido para ele pagar 3.000, né? Ou seja, uns 500 euros mais ou menos. Né, o que é até um valor pequeno, considerado. Apesar que o salário da Alemanha não é grande, só que dificilmente alguém ganha um salário. Acho que o salário na Alemanha é nessa faixa de 500 euros. Entendeu? Olha, Sivonaldo está falando que não achou o exercício de fixação. Eu vou voltar lá para conferir que pode ter sido de fato algum problema. Vamos ver se ele está disponível, né? Vamos pegar aqui a turma de vocês. Sivonaldo, você está online? Não. Caso ele não esteja, gente, peça para ele é, depois dar uma olhadinha nesse vídeo, no final do vídeo, porque é o seguinte, o exercício de fixação, tanto os slides, está aqui aula.5, quanto o formulário estão disponíveis. Aí ele tem que olhar em instruções, tá? Aí nas instruções, no final da página, aí tem os dois. Tem os slides, aqui, ó, aula.5, PowerPoint, e os formulários. Aí lembrando, também vocês podem usar a bibliografia. Pronto, Sivanaldo, você entendeu, né? Olha em instruções, está lá. É porque ele tinha olhado, acho que no outro menu. Ah, pelo celular, eu não sei se você vê. Eu não sei. Que eu estou olhando no notebook, mas está lá, viu? Olha, você tem que olhar no menu instruções, deve estar. É porque eu não uso esse Google Classroom pelo celular. Pode usar, perfeito, né? Mas está sim, está sim. Eu conferi agora. Sim, gente, aí vamos comentar rapidinho da prova e depois a gente fica à disposição de quem quiser tirar dúvida, né? Vamos ver aqui. Exercício de avaliação. A maioria da turma de vocês tirou nota 10, como eu disse, então de parabéns. É verdade, como eu estava dizendo aqui, que a turma relaxa quando todo mundo tira nota boa. Porém, se a turma tirou, parabéns para a turma, né? Vocês, inclusive, ficaram com nota muito superior da turma da noite. Mas a noite teve muito problema porque muita gente não fez os exercícios de fixação, que somam muitos pontos extras, né? E vocês, a maioria fez, tranquilo. Pronto, essa era a prova de vocês. Eu vou comentar rapidamente cada questão. Na primeira questão, pessoal, aqui era para lembrar que em Atenas e em Roma Antiga não existia o direito internacional privado, porque havia uma total territorialidade das leis, ou seja, as leis eram aplicadas somente no seu território, não eram aplicadas fora do território. E, claro, explicar um pouquinho sobre isso, a questão do direito internacional privado na antiguidade, que sofreu essas limitações, né? Um detalhe é que teve gente que falou de tudo. Aí não, era para falar especificamente desse aspecto de Roma antiga e depois surgiu o Ius Gentium, né, que aí já a situação já começou a melhorar para o estrangeiro. A segunda questão, gente, a fonte trazida era a Convenção Interamericana sobre Leis Aplicáveis aos Contratos Internacionais. É uma fonte externa, é um tratado internacional. Teria que explicar o que é fonte externa, que é aquela decorrente de normas internacionais,
Não são as principais normas do direito internacional privado, mas são aquelas normas, são normas importantes, né? E o Tratado Internacional também é uma norma aplicável, só que para o direito internacional privado, a principal norma é com certeza, a lei interna de cada Estado. Pronto. Na terceira questão, era o artigo 97, parágrafo 1º da Lei Federal sobre Direito Internacional Privado, LIDIP. Percebam que é parecido com a nossa, né? Que a nossa é LINDB, aqui é LIDIP. É praticamente a mesma norma. Que diz o seguinte: para as ações concernentes a direitos reais sobre propriedade localizadas na Suíça, são exclusivamente competentes os tribunais do lugar de situação. Nesse caso, gente, a teoria de qualificação adotada pela LIDIP suíça é a Lex Fori, né? Ou seja, a lei do foro. Pouca gente errou, a maioria acertou. Teve até alguma colega, não sei se foi Kathleen, que fez uma pergunta para mim, tirando dúvida na hora da resposta, que eu digo, não, se eu responder, ela acertou, né? A questão ela estava em cima, mas se eu respondesse, eu ia estar respondendo a questão claramente. Aqui acho que não teve, a maioria, acho que 90% das pessoas que responderam acertaram claramente a lei do foro, porque diz, se é localizado na Suíça, e não esqueça que é o juiz suíço que está julgando isso, né? Ou pode ser até de outro país, é competente o lugar da situação. Pronto. Na quarta questão, o elemento de conexão, pouca gente errou também. O elemento de conexão aqui é o pessoal. Acho que teve algum ou outro aluno que colocou que era real. Por quê? A capacidade de agir é regulada pela lei do domicílio. E, nesse sentido, o direito suíço é parecido com o brasileiro. Né? Então, a capacidade de agir, no caso dos suíços, é parecido com o brasileiro. Alguns países da Europa adotam a nacionalidade, mas os suíços seguem um critério bem próximo ao nosso, né? Aí é pessoal. Aí teve gente que colocou real. Gente, aí não importa o domicílio enquanto propriedade, até porque esse domicílio pode ser no lugar alugado, etc. Então, quando é domicílio, é pessoal. O elemento de conexão aqui seria pessoal. Pronto. Mas assim, deixa eu olhar. Alguma pergunta sobre a prova e depois agora eu vou ficar disponível. Vou ficar disponível para alguém que queira tirar especificamente dúvidas sobre a prova. Se Ronaldo e mais alguém já acharam os slides, Professor, aqui pra gente só tá aparecendo só os slides, não tá aparecendo esse exercício aqui, não. mas vocês Eu estão vou, usando em celular? eu tava vendo no celular, eu vou abrir agora no computador para ver. Porque eu estou mostrando aqui para vocês, olha. Estão Eu vendo? tô vendo. Aham. Pode ser algum problema de configuração do aplicativo do celular, porque está disponível, né? Deixa eu olhar aqui por outro caminho, que eu acho que é isso. É Ah, porque todo. vocês estão vendo essa tela no celular, que tem Não, assim, a gente tá vendo a tela que o senhor mandou aí mesmo, que tem todas as instruções, leia com atenção as instruções do exercício, tal, certo? olhar no final tem os É porque no slides, só celular é não aparece diferente, aqui. Não sei o que é isso, mas que tem no computador. Quem tiver, os colegas que estiverem olhando no computador aí, pode dar uma olhada. Tá igual o meu, que aparece os dois aqui. Eu coloquei os dois juntos. É a configuração. Agora, quando eu coloco aqui trabalho dos alunos, aí só aparece o exercício. Porque o trabalho é o exercício, né? Mas aí não fui eu. Aí nas instruções é que tem os dois.
Alguém que está usando o computador está com dificuldade? Eu vou olhar agora, professor, no notebook para ver. Pronto, porque qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail para mim agora, eu mando no caso que vocês não estão vendo é o slide, né? Não, os slides a gente tá vendo, a gente não tá tendo acesso ao exercício mesmo. Certo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no chat, no chat o exercício. É o exercício do ponto 5, né? Eu vou colocar aqui. Eu acho que foi algum bug, alguma coisa assim. Professor, Oi. realmente, no notebook aparece o formulário aqui com exercício. Pronto, aí está o link. Pronto, eu vi aqui agora. Qualquer coisa, tente acessar esse link para ver. Deixa eu É tentar o aqui. link dele. Carlos está dizendo que está tudo ok no PC. Eu não sei o que foi isso. Deve ter sido alguma falha do próprio aplicativo do celular, né? Pelo notebook tá funcionando mesmo. Uhum. Pronto, certo. Veja só, Silvanaldo, eu sugiro você entrar em contato com o suporte, que qualquer coisa eles entram em contato comigo, você sabe o suporte aqui da A6, e reportando isso. Você diz, não, o professor ele colocou, quem entra pelo notebook vê, mas quem entra pelo celular não vê. Iago está falando, o acesso é possível se for na conta vinculada à instituição, pode ser isso também. Porque é o seguinte, esses celulares que a gente tem, que usa Android, às vezes você usa uma conta Gmail particular. A conta da Acess é uma conta Gmail também, só que é uma conta Gmail institucional. Se você tiver outra conta Gmail que o navegador tiver usando, também pode ser isso. Pronto, Silvanaldo, mas como eu não sei resolver, é bom você entrar em contato com o pessoal do suporte. E qualquer coisa, peçam para eles entrarem em contato comigo, que aí a gente resolve. Você não tem notebook, não? E tem gente que não tem notebook, né? Pois é, tem que ver isso. Entre em contato lá com o suporte. Acho que eles estão disponíveis. Agora eles devem estar disponíveis. Aí você diz qualquer coisa, entre em contato comigo que a gente vê como é que a gente pode fazer isso. Outra forma também, deixa eu dar uma olhada aqui. Hum, hum. Pronto, eu vou. Outra forma também de fazer. Ah, não. Eu abri o de público, foi? Professor, Hã? eu já sei qual é o erro. Ô, Sivonaldo, vira o telefone, pega, bota a rotação automática para ele virar a tela de lado. É porque no celular, como a tela é pequena, o exercício fica abaixo do slide. Ou seja, a gente não tem como puxar a tela para baixo. Mas se você colocar ele com a rotação automática para ele virar automática a tela, aparece os dois arquivos. Vejam isso. Porque qualquer coisa eu vou mandar. Deixa eu olhar. Quem é que não tá? Vou mandar o Eu consegui José fazer isso agora, Silvanaldo. apareceu. Apareceu? José Silvanaldo. Quem mais? Vou botar aqui para enviar para o seu e-mail institucional, viu? Que é esse exercício que eu estou com ele aberto aqui. Ah, Silvanaldo conseguiu ver? Ah, é isso. É questão de visualização só.
Perfeito, então resolveu, então já ficam sabendo. Então, gente, nesse caso, coloca a rotação, porque aí quando você virar, ele aparece, tá certo? Aí você vê. Pronto, gente, mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Qualquer coisa vocês mandem e-mail de preferência no horário aqui, tá? Que a gente está à disposição de vocês. Como eu disse, eu estou trabalhando muito, né? Parece que a gente está trabalhando mais agora que está em casa do que antes. Só TCC a gente está corrigindo mais, né? 3 por semana a gente está recebendo, porque ficou muito TCC acumulado do mês passado. Aí, por exemplo, tive 3 TCCs para corrigir esse final de semana. Cada TCC eu demoro 3 horas para corrigir, aproximadamente. Aí eu vou ver se eu começo daqui a pouco já um para corrigir um sexta, um sábado, um domingo e segunda-feira já mandar para não atrasar as coisas, né? E aí, gente, agora vamos fazer o seguinte: quem tiver alguma reclamação pessoal da prova, fica, os demais podem sair, só registra o seu bom dia ou a presença. E, por favor, não deixem de fazer esse exercício de fixação, tá? É um ponto, e também quem não fizer 2 faltinhas. Então, não deixem de fazer. Valeu, professor. Tchau, tchau. Bom dia, cara. Tchau, tchau, bom dia. Bom final de semana para todos e para todas. Por nada, até a próxima. Pronto, gente. Se alguém tiver alguma reclamação, aproveite agora. Está disponível para isso mesmo. Pronto, presente. Quem tiver alguma coisa pode perguntar. Quiser falar da sua prova, quem quer dar uma olhada. Eita.
Robson, a segunda chamada segue aquele sistema de. Deixa eu olhar, tá me escutando, né? Robson, segunda chamada segue a. O assunto é o mesmo, só que você só tem duas questões. Inclusive, só vai fazer você, eu acho. A gente pode combinar de ser uma questão do ponto 3 e uma do 4. Agora, as datas, eu acho que a instituição ainda você teve que requerer formalmente e tal, aquela taxa, etc. Não sei se a instituição cobrou. Mas aí a gente pode combinar, fica o ponto 3 e o 4, tá? Uma questão do ponto 3 e uma do 4, ou seja, uma de teorias de qualificação e outra de elementos de conexão, tá? Entendeu? Mas assim, o sistema é o mesmo, você pode até acessar e usar como modelo as que eu deixei, tá? Entendeu, Robson? Então, combinado, né? Agora a data, acho que quem vai definir não sou eu, quem vai definir é a coordenação. Pronto, gente, mais alguém? Pronto, perfeito, perfeito, perfeito. Pronto, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma coisa que queira trazer? Porque senão eu vou encerrar o link e daqui a pouco eu posto. Érica, bom dia. Pois não, Érica. Certo, tudo bem. Ah, já saiu. Robson, você tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma questão? Certo, você quer saber sobre seus trabalhos. Certo, soma-se, viu? Some. Agora lembre quando você fizer, porque soma, eu tenho. Eu vou. Pronto, vamos confirmar aqui, eu vou dar uma olhada. Nananana. Pronto, Robson. Realmente tem todos. Eu olhei agora o arquivo aqui, tá todos. Trabalho 4,5 e um ponto de cada.
né? Então, soma assim, a prova sua, no caso, vai valer 5 pontos. Mais tudo isso que você já tem direito. Tá certo? Confirmo. Agora lembre no dia, né? Coisa que geralmente eu olho, mas é importante. Bom dia, Robson. É importante lembrar, né? Que você, não, você tem direito disso. Professor, eu fiz todos os trabalhos, né, que era a minha pontuação dos trabalhos. Né? Eu geralmente confiro, mas é sempre bom, porque a gente tem muita coisa. Então, lembre. Então, bom dia para você, viu? Eu já vou encerrar a gravação, porque para o Google processar e daqui a pouco eu postar no Google Classroom, tá? Por nada, até mais, viu? Pronto, pode sair para eu encerrar a gravação.